Oi, eu sou a Gui Takahashi, jornalista, influenciadora digital, colunista da revista Glamour e também Vela Lover de carteirinha e ativista dos direitos LGBTQIAP+. E nesse mês do orgulho LGBTQIAPN+, a Vela Company, líder no Brasil no segmento de produtos profissionais para cabelos e unhas na indústria da beleza, está trazendo convidados muito especiais para falar sobre os desafios da comunidade no mercado de trabalho, as dificuldades de aceitação da sociedade e quais ações as pessoas e as empresas podem tomar para contribuir com um ambiente mais inclusivo. E para tornar essa conversa mais interessante, eu tenho aqui a honra de contar com dois dos nossos embaixadores de Velo Professionals. Vou começar apresentando o Celso Kamura, que é um dos profissionais mais importantes de beleza do país, com mais de 40 anos de atuação no mercado. O Celso se divide entre 2 salões em São Paulo, no Rio de Janeiro, além de assinar o projeto de licenciamento dos salões Celso Kamura, que são salões menores, com profissionais jovens e que oferecem serviços de qualidade a preços acessíveis e busca democratizar a beleza. Sem falar que o Celso também é um ícone fashion, por todo o seu longo envolvimento nos backstage de desfile de moda. Bom, também estou aqui com o Miguel Stelrich, que é um hairstylist argentino, de um sotaque delicioso, com mais de 35 anos de profissão, e que comanda a Casa Peluqueria, que fica em Blumenau, Santa Catarina. E é também uma potência criativa. E além dos nossos embaixadores, eu estou também com o João Bonazzi, que é especialista de recursos humanos na Vela Company e líder do Comitê de Diversidade da companhia. Prazer receber vocês aqui, e eu vou começar com uma pergunta que é a seguinte. A gente sabe que na comunidade LGBTQIAPN+, a gente enfrenta vários desafios bem específicos do mercado de trabalho. E aí eu queria que vocês compartilhassem algumas experiências pessoais ou observações dos desafios que vocês acham que a gente enfrenta e como eles podem ser superados. Eu até sei que o Celso, por exemplo, começou a carreira dele no escritório de contabilidade, depois se encantou pelo salão de beleza. E o Miguel, na Argentina, tinha o legado do pai de continuar um açougue, uma rede de açougues, né? Então, me contem... Ai, você já açougueiro, mas é o máximo. Me contem como que foi isso, esse desafio, essa transição e o que aconteceu. Bom, gente, eu acho que eu senti muito preconceito até o escritório de contabilidade. Sem dizer as escolas, né? Escola sempre foi o terror das gays. Todo começo do ano é o terror das gays. Muda as pessoas, vem alunos novos e os gays ficam aterrorizados. E no trabalho, eu sentia muito preconceito no escritório de contabilidade. Eu ouvia as pessoas falar que eu não podia usar rabo de cavalo. Eu tinha a mania de atender o telefone e falar... Sabe? Pediram para eu não fazer isso. Era um monte de coisa que eles pediam para não fazer. Graças a Deus que com 16 para 17 anos me convidaram para fazer um teste num salão de cabeleireiro. E eu realmente vi aquele salão de cabeleireiro, eu vi a oportunidade de eu poder ser quem eu era, e eu troquei assim a profissão de um dia para o outro, e graças a Deus, a partir dessa troca de trabalho, eu não senti tantos preconceitos no trabalho, foi maravilhoso. Ai, que legal. E o que você acha que naquele momento que você se encantou pelo salão de beleza mais te atraiu? Você acha que foi a possibilidade de ser criativo como você sempre foi? Ou realmente foi a questão da identidade de você poder ser quem você era, sem nenhum tipo de repressão? Eu não sabia nada de salão de cabeleireiro, que eu não sabia nem que existia essa profissão de maquiador. Eu comecei como maquiador e assim, eu fui fazer um teste, fiz aquilo que eu sabia fazer na minha cara, na cara das minhas amigas e tal, e o dono do salão adorou. Mas realmente eu vi a oportunidade de eu ser feliz, sim, de conviver num lugar onde eu podia ser quem eu queria. Essa coisa do sucesso, do dinheiro, foi acontecendo, mas naquele momento realmente era o que eu queria ser eu. Ai, que bacana. E agora, Miguel? Então, sempre tudo começa na escola. Meus problemas sempre começaram na escola. E não pelo fato de eu ser feminino, porque eu nunca fui muito feminino. Mas eu era diferente. Eu gostava de arte, eu não gostava de futebol, eu preferia handebol. Sempre a mão foi meu melhor. E pelo fato de ser diferente, eu estudava num colégio que era católico de padres e só de meninos. Eu me destacava assim por ser completamente diferente. Então, começou o bullying ali. Em casa nunca teve problema, meus pais sempre foram super abertos
E é como aquela coisa, pai sabe, mãe sabe o que tem em casa, então para eles nunca foi uma novidade. No caso do meu pai, que ele estava projetando aquela rede de açougues para eu comandar, e de repente um dia eu cheguei e falei, pai, você é cabeleireiro e tchau, amanhã eu tô indo embora. Então isso criou um conflito entre a gente, que foi em realidade o único conflito que a gente teve, que ao longo do tempo a gente resolveu em uma conversa que para mim eu falei, eu acho que depois de que eu assumi ser gay, meu pai, eu acho que a gente entrou num conflito. E pouco tempo atrás a gente conversou e ele falou, não, isso eu sempre soube, o problema foi que eu estava criando uma história para você e você como que deu as costas. Eu falei, bom, mas nesse caso a história era sua, não era minha. Você estava criando uma situação que era um sonho seu, não era o meu. O meu sonho, desde os 14 anos que eu fui fazer um curso de cabeleireiro porque meus amigos iam fazer e acabou de que fui o único que fiquei na profissão e eu me encantei desde ali. Eu me encantei com a história do salão. Por quê? Porque eu conseguia tirar sorriso das pessoas. Isso era algo que sempre me encantou. E o ambiente também era um ambiente super confortável para a gente trabalhar. A gente não precisava esconder nada. Era os anos 80, onde a gente se precisava esconder, você não podia ser quem você era, você tinha que seguir as regras. A gente sofria muito bullying, sobretudo na rua, a gente gritavam coisas. Quando chegou no zoológico, né? Meu Deus, e aí, se você era diferente, as pessoas gritavam. E mais que eu morava em Mendoza, que é uma cidade do interior da Argentina, então a gente ouvia, né? Gritava coisas pra gente na rua, sobretudo para o meu grupo de amigos que a gente andava em bando, assim, a gente era expulso dos bares, assim, quando eles percebiam que você era gay, eles pediam para você ir embora. Caramba. E a gente tem um amigo nosso, que é a turca, que era muito, mas muito pintosa. Que quando a gente via que ele estava por chegar, a gente pagava e ia embora antes de entrar no bar. Tá vendo? Preconceito com gay. Homofobia interiorizada, gay. se chama isso. Homofobia interiorizada, que é algo que, meu Deus, eu tive durante muito tempo e me levou muito trabalho conseguir curar isso, e isso é algo que eu adoro falar porque muitos gays nós temos isso. Isso vem do bullying que você sofreu na escola, daquela famosa frase, te comporta como homem do pai ou da mãe, e vai criando essa história que muitas vezes a gente nem sabe que a gente tem, e a gente acaba sendo homofóbico com nossos parceiros, nossos colegas de trabalho e às vezes com nós mesmos. E Céu, você chegou a sentir da sua família, assim como o Miguel, uma pressão para seguir uma carreira? Porque eu, como sou também de uma família de ascendência japonesa, eu sentia. Eu desde criança, assim, eu era uma coisa assim meio de escanteio, sabe? Meus irmãos, nós éramos 5 irmãos e primos e tal. Eles sempre me deixavam de fora, assim, os meninos me deixavam de fora, todo mundo, mas olha, eu nunca me importei não, sinceramente. Porque naquele tempo, até a gente achava também que a gente fazia coisa errada, né? A gente achava que o nosso comportamento, os nossos desejos eram errados. Então, assim, eu acho que eu não sofri tanto essa coisa do preconceito, porque eu cresci pensando assim, se eu sou diferente, eu tenho que aguentar as coisas. Sabe assim? E eu senti, assim, preconceito com a minha família, com os meus irmãos. Quando eu comecei a trabalhar em salão de cabeleireiro, meus 2 irmãos queriam que eu parasse. Eu acho que eles achavam que eu ia ficar mais gay ainda trabalhando no salão, sabe? Sim. E aí, não, baixei o pé, falei, não vou voltar para o escritório de contabilidade, não, vou ficar no salão de cabeleireiro. E aí eles deixaram para lá. Então, assim, eu sofri muito preconceito com a família, mas eu também nunca fiz disso uma bandeira de revolta, sabe assim? Foi uma coisa natural, mas eu acho que é a coisa natural daquele tempo, né? De eu achar que eu estava fazendo errado e tinha que ficar quietinho. Eu acho que hoje não é assim, né? Espero que as pessoas não se reprimam por causa disso. Você sabe, Celso, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade. Assim, para mim é uma honra participar de uma discussão com ícones como vocês, Miguel, Celso e Gui. E no meu caso é curioso, porque eu tenho irmão gêmeo.
Então, gente, eu tenho irmão gêmeo. Então a minha criação foi muito próxima. Eu era praticamente colado com o meu irmão. Ele tinha um perfil mais controlador. E ele sempre me respeitou. Mas eu acho que isso influenciou muito, talvez no tempo que eu demorei. Eu tive minha consciência da minha orientação para os 18, 19 anos. E até lá eu carreguei uma máscara, assim, um peso muito forte na minha adolescência. Eu imagino. Muito. E essa relação, eu sei que você comentou da sua família, eu, por exemplo, tive um pouco mais de dificuldade, assim. Eu acho que essa proximidade, meu irmão também, era o capitão do futebol. E eu nem entrava para os jogos, e tá tudo certo. Mas isso traz um pouco da nossa... A gente carrega um pouco drama, disso. gente. Mas deixando claro que o meu irmão é meu melhor amigo, a gente se dá super bem. Ele E me sempre acolheu foi muito. assim? Ele sempre aceitou bem? Depende, é porque eu acho que na nossa infância, nem eu tinha consciência. Assim, eu acho que a gente, dentro da comunidade, a gente tem perfis distintos, né? Sim. Pessoas que já têm uma consciência própria desde cedo. E eu confesso que eu não tinha. O meu processo foi muito instintivo. Assim, foi acontecendo e por mais que eu sentisse algo, eu não tinha essa maturidade de ter essa consciência, olhar pra frente e falar, não, realmente... Eu faço parte, eu sou... Eu acho que cada caso é um caso, assim, Cada não dá para generalizar. Eu, por exemplo, eu sempre soube, desde pequeno, por mais que eu não entendesse o que acontecia, mas, por exemplo, eu me lembro de ver um seriado dos anos, lá pelos anos 80, e eu fiquei encantado com o protagonista, né? E eu entender de que aquela atração que eu sentia, de repente, não era normal, como os Mas meus achava amigos. que era errado. Errado porque imagina uma família católica, que a gente e eu ia num colégio católico e se vivenciava tudo isso do pecado e assim, além disso, você tinha as referências do errado, que você não podia ser como aquela pessoa que era uma pessoa já grande, evidentemente gay ou assumido, então eles sempre marcavam que você não podia. Mas na minha cabeça eu nunca me importei, eu sabia que era isso e eu sabia muita coisa, por exemplo, as pessoas agora que podem casar, que podem ter filhos, eu desde criança eu sabia que eu nunca ia casar. E eu sabia que não ia ter filhos. Nunca passou pela minha cabeça em formar uma família, porque eu já sabia que dentro... Mas agora tudo é possível. Agora isso é possível, mas naquela época não era. Então a gente já programava a nossa cabeça aquelas coisas da época. E a sua cabeça mudou agora? Claro que mudou. Agora minha pode cabeça... ter filho, agora pode casar. Agora Pode casar, mas eu não quero. Também não quero ter filhos, porque eu acho que já tenho idade para ter netos, não para ter filhos. Então eu acho que eu não tenho paciência agora, gente. Mas isso é uma consciência também, né? Entender que tem vários caminhos, tem vários... E que você não precisa Exato. fazer os caminhos. Assim, sabes que a história é uma controvérsia. Quando veio a história do casamento gay, era uma das pessoas que eu dizia, gente, a gente não precisa. A gente não precisa casar. Para quê? E depois eu entendi que é uma história legal para poder confortar as pessoas que criam uma história juntos e não ficar desamparadas. Mas na minha cabeça era uma história que, isso é heterossexual, a gente não precisa casar. A gente sabe que ainda existem muitas pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, que têm dificuldade de falar de orientação sexual, identidade de gênero no ambiente de trabalho. E aí eu queria saber para vocês, no salão de cada um de vocês, e até trazendo o João também com essa visão um pouco mais do corporativo, né? Qual que é o papel das empresas para evitar que as pessoas da comunidade se sintam desconfortáveis ou achem que precisa manter segredo. Então, como que seria isso, assim? Vocês tentam deixar na minha as pessoas empresa eu não tenho esse problema. Eu acho que o João ele pode responder melhor dessa parte corporativa, né? Não, mas... Celso, você trouxe que até a escolha profissional que você seguiu tem muito relação com você ser quem você nasceu para ser. E eu acho que a principal mensagem que nós, como corporativo, porque eu tenho o João, que é o João que hoje apoia o time de RH e diversidade na Vela, mas eu já tive o João que desde os 16 anos trabalhava num hospital, por exemplo, e carregava o fardo de, às vezes, não ser quem é... E hoje tá muito aliado à produtividade, à saúde mental, você ser quem você é. Você ter essa liberdade de se expressar. Mas ser você que...
quem você quer ser, também tem gay que quer ser advogado, quer ser administrador, quer ser um monte de coisa que numa empresa não é tão comum, assim, entre aspas, né? Como que essa empresa tem que se comportar perante essa pessoa? O principal ponto aí hoje na Vela nós temos alguns pilares, depois eu vou comentar um pouquinho mais. Mas dentro do pilar Somos Coloridos, quando a gente fala de LGBTQIA+, o principal ponto é a gente promover um ambiente que traga educação e conscientização para as pessoas entrarem e serem quem elas nasceram para ser. Não ter esse fardo, essa preocupação de usar uma máscara, de tentar mostrar alguém que você não é. Gente, você vestir uma máscara, é um esforço que você tem. É um esforço que você deixa de usar a sua autenticidade, você deixa de usar a sua verdade para brilhar no seu lado profissional. Então, João, mas numa empresa corporativa, assim, se tem uma pessoa que é gay, não precisa ser pintosa, não precisa ser nada, mas assim, expõe sua opção sexual e vamos supor, ele é bulinado. Qual é a reação que uma empresa tem que ter com a pessoa que fez o bullying? Hoje, quando a gente fala quando você expressa sua orientação sexual e você sofre algum tipo de retaliação, o caminho que a gente recomenda é o que a gente chama de hotline, que é basicamente quando você abre um chamado no jurídico mesmo, você acessa o canal de denúncias da companhia, porque hoje é um crime. Então, não é só um aspecto corporativo, né? Isso tem que ser respeitado em todas as esferas. O que a gente, como companhia, promove para garantir que todo mundo tenha essa consciência dentro do comitê é uma campanha de conscientização, inclusive dentro do onboard. Então, hoje na Vela, quando você entra, quando você se torna um colaborador, você recebe uma cartilha, você recebe um processo de integração, porque você automaticamente na entrada, você já sabe que tem alguns cuidados que você tem que ter, tem algumas responsabilidades como colaborador da Vela que você precisa promover. Então, desde a parte da entrada que a pessoa tem esse processo de conscientização. E assim, vamos ser muito transparentes também, inclusive no processo seletivo. Porque hoje o time de recursos humanos tentem procurar pessoas com um perfil que também converse com a proposta da companhia. E durante o processo de seleção, já são feitas perguntas, entender se de fato as pessoas têm uma conexão com diversidade. Inclusive, para também trazer mais profissionais. Mais diversidade para o nosso time. Mas isso é uma coisa que é muito novo, né? Assim, a gente vende... Mas fora as indústrias de beleza, as outras indústrias também têm esse comportamento de fazer uma cartilha de bom costume, de bom comportamento. Olha, eu posso dizer hoje pelo meu repertório na Vela, e eu acho que muitas empresas estão amadurecendo no processo de diversidade e inclusão. Se a gente atingir o ponto ideal, eu me pergunto. E muitas companhias, principalmente assim, hoje a gente está falando de grandes companhias, né, de grandes organizações, mas o mundo perfeito seria que toda organização, independente da sua dimensão, tenha consciência sobre diversidade. Desde um mercado, desde uma pequena empresa, um escritório de advocacia, por exemplo, a diversidade deveria ser perene na sociedade. Então, eu não tenho dados hoje para te falar, não, eu acho que as empresas estão evoluindo, mas eu não acho que a gente chegou num ponto ideal ainda de conscientização sobre o tema, porque é o que o Miguel falou, ainda é uma pauta muito recente. Mas vai chegar, né? Porque estamos trabalhando nisso. Eu tive bastante problema para eu poder, não digamos me assumir, porque isso era algo que eu sempre foi mais dentro da minha empresa, tomar uma postura e dizer, eu sempre esquivava quando alguém perguntava, eu sempre pedia para meus colaboradores que a gente fosse um pouco mais discreto, e até que um dia eu falei, nossa, que ridículo, como eu posso pedir para uma pessoa ser mais discreta e se você tem alguma coisa que você quer que seja mais íntimo, bom, mantenha essa parte na sua intimidade, mas o resto a gente não deve nada para ninguém, então seja você mesmo. Mas aquela história da homofobia interiorizada que eu falei antes, que isso me trouxe problemas para eu poder, em algum momento, dizer, se alguém perguntava, que eu acho meio ridículo quando um cliente pergunta, você é hétero, é bi ou o quê? Não cabe essa pergunta, mas se alguém pergunta, antes eu desviava completamente. Hoje em dia, eu sou gay, pronto.
E tem um ponto também que é o viés inconsciente, né? Então, automaticamente, a forma como você se expressa, as pessoas já percebem, ou já elas criam uma percepção e elas julgam você por aquilo. Sim. Então, isso é um complexo. Às vezes, é isso. Você tem você demonstra o seu eu, você tem um trejeito, fala uma coisa ou outra, o outro já fala, ih, esse daí... Ou é tá pra cada área vez mais difícil. É o Tem uns preconceito. héteros muito modernos. Preconceito. E não deveria, né? A gente deveria ser julgado pelo que a gente... Nem Pela ser sua julgado, capacidade. gente. Nem julgar. Em realidade, a referência deveria ser a qualidade do seu trabalho, ponto, dentro de uma empresa. E a qualidade como você é ser humano. Que eu Mas acho o que é Miguel tocou num indispensável. assunto que eu achei interessante. Ele falou que é muito novo, todas essas pautas que a gente tem falado de diversidade, né? E aí eu vejo a importância de, no corporativo, a gente conseguir educar toda a extensão da cadeia. Então, desde a liderança até as pessoas que estão mais na base operacional. Eu acho que daqui não pra tem frente esse vai gap ser de mais geração. fácil. Porque eu acho que para as pessoas um pouco mais velhas, realmente existe um pouco esse entrave, essa resistência. Mas eu vejo que é importante que a gente não deixe que isso se torne uma justificativa para ficar reproduzindo homofobia e transfobia. Uhum. E aí, é isso. Um ponto que a gente comentou aqui foi, por exemplo, do canal de denúncia. Hoje, assim, as pessoas têm que ter consciência e cabe a todos nós, como sociedade, a gente se atualizar, entender o que está acontecendo, porque, infelizmente, o processo de educação, se não vem pelo lado positivo, você, às vezes... E às vezes não é intencional, porque a gente carrega uma consciência, a gente carrega uma cultura de muitos anos. Não é uma intenção, mas você pode machucar, ferir alguém e a consequência disso pode ressoar para você no seu âmbito pessoal e profissional. Então cabe a todos nós nos atualizarmos, né? E eu acho que quanto mais você é reativo, tipo, mimimi, diversidade, mais você fica desatualizado e corre riscos em vários âmbitos na sua vida. Então, eu acho que é um pouco sobre isso. Eu acho que todo mundo precisa se conscientizar desse processo. Sim, é verdade. Bom, eu acho que até o Celso, o Miguel me conheceram ainda quando eu me identificava como uma pessoa cis, gay, e aí eu acabei transicionando, estando dentro de uma empresa. Então, para mim foi muito interessante. É mesmo, né? Foi muito interessante perceber até o apoio dos colegas, das minhas chefes, assim, que começaram a me perguntar, mas você quer que a gente continue te tratando no masculino ou quer que a gente use pronomes femininos? E aí, às vezes, até em reunião, às vezes tinha uma pessoa desavisada e as minhas colegas Mas falavam... você sempre foi assim? Ou você foi mudando? Porque eu acho que a gente vai mudando, viu? Eu acho que eu sempre fui, mas eu acho que cai naquela questão de ter poucas referências. Eu acho que quando eu era muito nova, eu tinha poucas referências de pessoas trans. Geralmente, quando eram pessoas trans, ou eram chacota, ou eram ridicularizadas, ou eram muito marginalizadas, né? A história sempre da travesti que se prostitui e tudo mais. Então, para mim, eu acho que eu tinha medo de cair nesse estigma. Então, até eu também me conhecer um pouco melhor e me entender um pouco mais, eu acho que levou esse tempo todo. Então você já sabia. Eu acho que eu já sabia, já sentia, mas ainda... Não era reprimidinho. Reprimidinho. É engraçado, porque durante... Eu é de escolha, sabia? Eu acho que na minha vida sempre foi assim. Tinha que fazer uma escolha, sabe assim? E essa coisa de ter trans, quase virei trans, viu? Não sei se você já ouviu falar da Thelma Lippe. Foi uma trans famosérrima de São Paulo, igual a Roberta Close. A gente era muito amigo, novinho. E ela começou a se transformar e eu vendo ela belíssima, bonita. Eu também quero! Aí comecei a me embalar, né? Comprar hormônio, não sei o quê. E naquele tempo, Paris não entrava travesti de jeito nenhum. E o meu sonho era conhecer Paris, assim. E olha, na hora que o hormônio fez o efeito, o peixe... Deu aquela coisa, não quero isso não, pra mim, quero ir pra Paris. Sabe assim? E aí hoje eu vejo, assim, que eu ia fazer uma escolha errada, entendeu? Se eu tivesse ido pra esse lado. Então, assim, pra mim sempre foi assim, chega uma hora que tem que fazer uma opção, sabe? E eu sempre fiz opção do que era bom pra mim.
Entendeu? Então, naquele momento, não, eu quero conhecer Paris, imagina, eu vou morrer sem conhecer Paris, não vou virar trans, não. Então, assim, e aí eu acho que na vida da gente, a gente também muda, né? Nosso comportamento, nosso jeito de ser, nossos gostos. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção muito na gente, né? A gente mesmo tem que se policiar. Eu acho que a gente está numa evolução constante. Por mais que você continue com algumas formas, algumas coisas que uma linha que venha desde sua infância, mas a gente está numa evolução constante. Tem muita gente que vem essa história da transição, vem lá pelos 60, 70 anos. A gente conhece até vários casos assim e eu acho que tudo tem a ver quando você perceber de que esse é o momento. Como tudo na vida. Mas eu achei interessante quando você trouxe a história da sua infância, que você assistia a TV e se encantava ali com o protagonista. Na verdade, eu assistia a TV e eu queria ser as protagonistas mulheres. Eu queria ser a mulher do desenho. Engraçado, porque eu nunca tive essa história de querer ser mulher. Nunca. E aí a gente vê a diferença, né? Da orientação, mas tem um monte da identidade de diferente, né? Graças a Deus, para não ser todo mundo igual. Mas assim, é muito interessante, porque eu sabia de que a história era de eu querer continuar sendo menino, mas eu sentia atração por outros meninos. Na escola era assim, ainda bem que meus companheiros não sabiam, porque senão eu tivesse apanhado, mas eu escolhia assim, com qual que eu tivesse gostado de namorar, por exemplo. E eu tinha 9 anos nisso, mas é engraçado porque a gente vê hoje as novas gerações, que elas vêm livres de preconceito, para eles o gênero não é mais importante. Para eles são seres humanos. Então, eu observo, porque eu adoro observar as novas gerações, porque eu acho que é um exercício muito bom para a gente poder entender o futuro. E quando vejo os meninos no salão e as meninas se comunicando, onde para eles não tem nada errado, não tem nada. E quem cria essas histórias são os pais. Sim. A próxima geração vai ser bem melhor. Gente, mas essa é a graça, né? Essa é a beleza. Tanto que LGBTQIA+, a gente tem hoje diversas expressões de... Eu acho que em algum momento todas as siglas vão desaparecer. Pode ser que sim. Porque eu acho, nesse momento, sempre achei. Então assim, vamos explicar essa sigla de novo. Vamos, gente. Eu tô LGBTQIA+. Até onde eu sei. Sim. Agora tem mais coisinha. Tem LGBTQIPNA+. Aí fala cada letrinha. Vamos lá, João, me ajuda. Vamos lá, a gente pode falar, gente. As últimas eu não sei o que é, não. Não, mas não é simples, tá, gente? Eu acho que isso é um processo mesmo de aprendizado, mas leis... lésbicas, gente. Lésbicas, gays, bis... Não. LGB de bissexual, T de transexual, LGBTQ, queer. Queer é uma expressão em que você não se identifica como homem nem mulher. Não é não binário? É como se fosse o não binário, é como se fosse o... É que o queer ele é um conceito em que... Agora eu vou ser um pouco cabeçudo. Vamos lá. Que, em tese, você não consegue capturá-lo. Então, tudo que foge do padrão, tudo que é diferente, pode ser nomeado como queer. Então, algo que você não entende, você não identifica, você não nomeia, eu acho um conceito assim, mais amplo do queer. Literalmente, do inglês vem mas o não algo binário... estranho, assim, algo indefinido. Então, não é o não binário. Não necessariamente, é mais abrangente o queer. A primeira vez que eu ouvi queer, o mercado queer não é o mercado sem sexo na moda? Sim. Pode ser também, pode ser. Mas o queer, ele ainda percorre muito... Tá. É uma dimensão um pouco mais complexa. É o não binário mais abrangente. Isso, tá, que mais? Que é o intersexo, que é o hermafrodita, que é a pessoa, né, que, enfim, que nasce com os dois. Ok. P, que é o pansexual. Que é o pansexual, que são pessoas que têm uma orientação voltada a pessoas, independente do gênero. QIP, N... De não binários. Não binários. A, dos assexuais, que são pessoas que não têm
enfim, E é mais para abranger todo qualquer outra pessoa que são futuros grupos que venham a aparecer Por isso, eu acho que no futuro eu acho que vai ser só mais. Que não precisava ter uma sigla para tanto. Eu acho que e por isso eu falava das próximas gerações. Eles já não precisam de se identificar com alguma coisa. Teve uma vez que eu estava conversando com um colega que ele é bem ativista assim, de direitos LGBTQIAPN+, e ele falou assim que a sigla ela ainda é muito importante porque para o poder público, para se criar políticas públicas, a gente ainda precisa nomear. Identificação. Então, Sim. por exemplo, os direitos Mas trans ainda leis. são um pouco ainda são um pouco diferentes dos direitos gays, os direitos das pessoas lésbicas e por aí vai. Então, assim, para finalidades de política pública, ainda é importante nomear. Mas quando a gente fala de identidade, o ideal é que não tivesse limites, né? e até um ponto para criar consciência de determinados grupos, né? Que é aquele ponto. Em algum passado, o próprio gay, ele se sentia excluído. Agora, ainda há situações em que a gente sofre algum tipo de retaliação, mas a gente é mais pertencente. Mas tem umas letrinhas aí que as pessoas não se manifestam, né? Na verdade, elas têm uma dimensão muito menor, assim. Eu acho que é muito... Estatisticamente, é mais fácil você ser gay do que você ser queer hoje, quando a gente vê na sociedade. Sem contar que são pessoas que muitas vezes são invisibilizadas, ou que elas não se sentem elas confortáveis. nem sabem que elas podem entrar nessa sigla. Exato. Às vezes uma pessoa que é queer, então ela deve se sentir estranha, ela se deve sentir extremamente diferente, mas ao mesmo tempo ela não deve se identificar como gay ou como lésbica, então ela não sabe que ela pode se identificar como queer, por exemplo. E a sigla pode ser um start, assim, pode ser um caminho que a pessoa encontra para encontrar a sua verdade. Porque é isso, algumas pessoas têm a consciência própria, e eu acho que você traz muito disso. Você é uma pessoa que foi um revolucionário, assim, você trouxe essa consciência, essa autoconfiança de seguir o seu caminho. Mas muita gente ainda está num processo de aprendizado e demora muitos anos. E eu acho que a sigla e a consciência sobre diversidade vem para guiar essas pessoas, para que cada pessoa tenha a possibilidade de encontrar o seu caminho. E você entender. E se entender. É que senão vai chegar um momento que vai ser tão longa que você vai precisar fazer um curso para poder... E a gente praticamente precisa, né? É que tinha que aparecer mais coisa pro povo se assustar, né? Porque já não assusta mais com as bichas, com as... Aí tem que se assustar com outras coisas. Por isso, eu acho que deveria ser só nós. Essa sigla. Nós. E aí seria bem abrangente, porque... eu acho que não vai chegar a ser. Acho que é um pouco do que o Gui falou. Ainda eu acho que, para algumas pessoas que não se encontraram, acho que é um caminho. Mas eu acho que pro futuro, sim. Ah, tá. Para as pessoas se identificarem, né? O problema dela. Eu sou queer. Eu não sei que queer existe. Eu me sinto uma pessoa anexa à realidade. Eu não me sinto pertencente. Eu sempre falei que eu não sou gay, só gosto de homem. Mas em realidade, o que é? Em realidade é porque ser gay, quando você olhava para o universo gay, eu não me encaixava realmente dentro da história. Por isso, como eu falei antes, eu nunca tive essa história de querer ser mulher, mas também isso também não tem nada a ver. E aí, no momento, eu falei, bom, se eu preciso me identificar com alguma história, sim, eu sou gay, porque eu não sou bi. Eu já até tive namoradas, assim, mas nesse sentido, eu tive uma namorada porque eu gostava dela e a gente acabava tendo uma certa intimidade e tal. Mas não porque era bi. É sapatão, né? Ela tava mais pra lésbica que pra bi. Por isso eu acho que com certeza é difícil você se encaixar em uma dessas siglas, ou não. Mas se a gente precisa se identificar com uma, você precisa entrar no cacilheiro que mais tenha mais coisas parecidas com você que o resto. Exato. E às vezes você pode circular entre outros movimentos e tá tudo certo. Eu acho que o importante é isso, a pessoa tá bem com ela. Eu acho que o importante é você ser feliz e não deixar ninguém dizer para você, você não pode. Exatamente. Que a gente já ouviu bastante, você não pode. Não, eu posso, eu quero, eu não faço mal para ninguém.
Gente, falando aqui de trabalho, tem uma pesquisa que eu fiquei bastante chocado. Ó. Tem uma pesquisa da Center for Talent Innovation que apontou que 33% das empresas, ou seja, quase 1/3 das empresas no Brasil, não contratariam pessoas LGBTQIAPN+, para cargos de chefia e liderança. E aí, por que vocês acreditam que ainda existe essa mentalidade? Será que é por conta de estigma, estereótipo? Eu acho que isso vai melhorar. Sabe por quê? Porque eu acho que as pessoas preconceituosas são filhos daquelas preconceituosas que eu encontrei lá atrás, sabe? Ainda tem um ranço. Então a próxima geração vai melhorar. Mas eu também acho que as empresas podem não ter percebido, né, o trabalho do outro, ou as pessoas não se mostraram tão capacitadas para isso. Mas eu não acho que é difícil nem impossível essa coisa ir acontecendo, não é? Sim. Eu acho Porque que hoje eu mudar. conheço trans advogada, eu conheço trans médica, eu conheço uma trans que é diretora de escola municipal, você entendeu? Então, assim, as coisas estão começando a aparecer, crescer, né? E isso depende do tempo e da capacidade profissional de cada um. E já teve uma empresa multinacional, e eu estou falando da IBM nos anos 80, teve uma diretora da mais alta, que ela foi demitida porque ela se nomeou trans e depois chamaram ela de volta porque a empresa estava indo para baixo e voltaram a chamar e deram o cargo e ela se identificou como mulher e ela foi presidenta da IBM. Mas eu acho que realmente é porque é muito novo. Eu acho que isso daí tende a crescer, né? Você já passou por algum episódio, assim, tipo, porque a gente que é pintosa, às vezes a galera duvida, né? Que a gente pode ser mais séria, que a gente pode ser muito mais competente, que a gente pode liderar a equipe, acho que a gente vai ficar só querendo fazer umas frescurinhas. Você já passou por algum a vida inteira assim? Que as pessoas me provam, assim, acho que você sei só lá. quer fazer Eu acho desfile fashion. eu acho que eu tive um preconceito um pouco quando entrei no mundo da moda. Ah, é? Como que foi isso? Porque o mundo da moda é preconceituoso também, né? Você sabe, a né? beleza eu acho que é muito então, mais... sei lá, comecei, legal. aí as pessoas via pintosa, não acreditavam. Ai, umas coisas, eu senti um preconceitozinho, assim, quando eu entrei na moda. Apesar que a moda, para mim, foi uma coisa muito importante, né? Eu acho que a moda também me ajudou a reforçar quem eu sou. Sabe? A moda tem esse poder de te influenciar e te mostrar que você pode ser quem você quer, né? Mas o povo que trabalha com moda é meio preconceituoso. Você tem que mostrar o seu valor para eles te aceitar. É verdade. É sociedade por si complicado. só, né? Eu acho que tem um ponto dependendo da forma como você se expressa, isso já traz contigo muitos vieses. Então, assim, dependendo da sua expressão, você já pode ser taxado. Então, vou dar um exemplo. Você é muito comunicativo, você é mais afeminado, então você vai para a área criativa. E cada vez mais eu acho que está se quebrando esse estereótipo, né? Então, é isso. Assim como também tem o estereótipo da mulher, o estereótipo, enfim, dentro do mercado de trabalho, que eu acho que é isso. Eu acho que o Celso comentou, tá sendo desconstruído, mas ainda carrega. Então, você... da forma como você se expressa, você já é taxado. Você entra numa caixinha e muitas vezes a caixinha não é liderança, né? Muitas vezes a caixinha não é tomada de decisão. E aí cabe a nós, e aí vem esse processo. A mostrar para o mundo que a gente merece estar numa caixinha... E é interessante, porque é você que tem que se dar o lugar. Exato. É você que tem que assumir... botar a camisa e dizer, não, eu sou assim, eu sou capaz e não vai vir ninguém a me dizer que eu não posso. Isso aconteceu comigo. Eu também acho que depende muito da gente, do nosso comportamento, de fazer a coisa certa, de estudar, de fazer a coisa certa para você aparecer. Eu acho que de não ficar esperando que as pessoas façam alguma coisa para você, né? Aí que tá o problema, que de repente você apanhou a vida toda, você sofreu bullying a vida toda, então sua autoestima pode estar um pouco baixa, então você não
se acredita possível de tal coisa. Mas no momento que você pesca essa história, é você mesmo que tem que... Porque ninguém vai vir. Ninguém vai vir até passar a mão e dizer, porque você é gay, vamos dar esse posto para você. Não, é a gente que consegue. Pelo menos na minha visão, tá? Ninguém vai ganhar uma posição, um cargo por ser gay ou de qualquer... Isso pra mim eu acho que não a gente não já existe. ouviu pessoas perder o cargo por ser gay, Exato. mas ganhar o cargo por ser não gay, existe. eu acho Então, que não. A competência... É difícil. É difícil. A competência ela tem que acompanhar todo profissional. Concordo. Eu acho que, gente, a discussão não é... Ninguém vai ganhar um cargo por fazer parte da comunidade. A gente tem que se provar como qualquer outra pessoa. A discussão é sobre as barreiras que quem faz parte da comunidade às vezes tem que passar. Além de uma outra pessoa que já segue um estereótipo de padrão corporativo ou de padrão executivo. Porque é só olhar estatisticamente. Gente, você olha os executivos, você vê que é um padrão. E aí é difícil para alguém carregar o viés de não fazer parte daquele grupo. E aí existe o fator individual de fazer a diferença. Sim. E quebrar esses estereótipos. Mas não é fácil, né? E não é justo. E aí eu queria até te perguntar, João, como assim, na prática, por exemplo, lá dentro da Vela, você consegue fazer com que, por exemplo, um viés inconsciente de uma liderança faça com que não seja reconhecida uma pessoa por ser LGBTQIA+. Porque eu acho que o que o Miguel fala, né, dessa autoconfiança, dessa autoestima, eu acho que ela funciona, às vezes, até muito melhor num ambiente mais autônomo, profissional liberal, mas quando você vai para corporações, às vezes você precisa que seu chefe assine aquela promoção. E aí, como que você faz se o seu chefe ele tem ali um viés inconsciente? E como que a empresa pode ajudar para que isso não aconteça? Eu acho que o principal dentro de uma empresa é um processo cultural mesmo. Uhum. Porque o ideal é que a diversidade ela flua naturalmente. A gente vai atingir um momento que não vai ter mais essa discussão de forma tão assídua, porque as pessoas já vão estar conscientes. Qual foi a estratégia na Vela Company, por exemplo? A gente começou o trabalho de diversidade há mais ou menos 1 ano e meio. O primeiro pilar foi educação e sensibilização. Uhum. Por quê? Porque se a gente colocar uma pessoa num contexto, num cenário, sem que as pessoas de fato saibam lidar, saibam acolher, às vezes é muito mais destrutivo do que, de fato, algo que agregue. Uhum. Então, e um processo cultural, gente, não acontece em 1 mês. Não acontece em 6 meses. Uma mudança cultural de uma empresa de anos acontece também... Tem um tempo para acontecer, para a maturidade da discussão acontecer. E assim, a Vela, eu acho que vem sendo um canal muito positivo dentro do pilar LGBTQIA+, mas hoje, por exemplo, nós temos uma CEO global mulher, nós temos uma CEO, a nossa presidente, a nossa GM no Brasil, a Nathalie também é uma mulher. No LT, que é o time de liderança, o time da diretoria, temos uma maioria de mulheres. Então eu acho que é muito interessante ver como a gente vem construindo a diversidade na prática. Uhum. Né? Então, eu acho que, resumindo, eu acho que é um processo muito cultural de fato de sensibilização e conscientização do líder. Sabe que eu tô me lembrando de uma coisa também? Há muito tempo atrás, também lá final dos anos 80, 90, eu tinha amigos cabeleireiros que eles mentiam. Eles não falavam. Você passou por essa fase? Sim, eu conheço muita gente. Eles mentiam. Eu cansei de dizer, o que você faz? Trabalho no escritório. Bicho, mentira! Tá falando mentira. Eles não queriam falar da profissão porque iam associar eles como gay, eram aqueles gay mais enrustidos, mais hominho, assim. Será que isso continua acontecendo? Você acha que continua? Eu acho que nossa profissão, nesse momento, ela teve tanta visibilidade Mas aí o papel da Vela é muito importante na educação. Com certeza. Mas, por outro lado, assim, tinha uma época em onde a realidade era essa. A maioria dos homens cabeleireiros eram gays. Era gay. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você for contabilizar, deve ter uns 60-40. E daqui a pouco vai estar completamente equilibrado. Então, naquela época, se você falava que você era cabeleireiro, ela estava falando, sou gay. Era. Pronto. Então, tinha muita gente que... Mas será que tem algum cabeleireiro machista que anda mentindo que não é cabeleireiro só para não... Agora não sei. Parece, né? Agora não sei, porque hoje em dia tudo está exposto com redes sociais que não tem como
Você não tem como ser cabeleireiro, não ter uma rede social e dizer que você é advogado. Ai, tem tanto. Eu acho que não me estranharia o cabeleireiro porque brasileiro ganhou também muito destaque, muito protagonismo nos últimos anos. Isso é Eu verdade. acho que hoje não existe mais tanto aquele estigma da vergonha de ser cabeleireiro, por não ter tido uma educação Mas superior. que existe o preconceito contra cabeleireiros. Mas eu acho que assim, a Vela tem que inserir nesse curso dele o respeito, né, para toda a diversidade, porque tem salão também que é preconceituoso, né, Gui? Tem salão que quer ver um cabeleireiro bonitinho, um hominho, não aceita uma trans, uma pintosa, ai, melhor não, sabe assim? Existe. Infelizmente. Prefere um gay mais padrãozinho do que arriscar numa pessoa exótica. Mas o processo... Talvez eu, em algum momento da minha vida, talvez eu fui assim. De ser alguém muito pintoso, de dizer, vamos ser um pouquinho mais discretos e tal, coisa que me arrependo e agora nesse momento eu tô falando, por isso estou... Mas eu acho que isso acontece. Tanto que quando veio uma assistente minha, uma das meninas fala, tem um menino que quer trabalhar muito aqui, mas aí ele falou, ele se monta. Eu falei, tá, e qual é que é o problema? Não, porque tu antes não gostava. Eu falei, mas antes é muito tempo atrás. Hoje em dia eu preciso, e é engraçado, porque eu tive que fazer todo um trabalho. Por uma questão de educação, tinha coisas assim que não são da nossa época. A gente não estava tão acostumado a conviver com trans, a conviver com travesti, a conviver com... era mais um mundo paralelo, né? Por mais que você fosse gay, que fosse nos lugares gays, mas sempre foi marginalizado. Então, tive que fazer um trabalho para mudar isso. Então, aí eu falei, não, então se esse menino que quer trabalhar aqui, ele se monta e aí ela falou, ele tem o cabelo verde limão. Eu falei, bom, não tem nenhum problema, Adorei. traz ele aqui. E eu botei ele para trabalhar do meu lado na minha sala e ele foi uma pessoa que me educou muitíssimo. Te e ele ensinou. tirou muita coisa de preconceito que eu tinha lá da minha adolescência, da minha infância, colocado ali e talvez colocado e esquecido. Mas eu tive que fazer um trabalho muito grave. Eu acho que todos nós aqui sentados carregamos muito preconceito de antigas gerações, de coisas que a gente aprendeu. Eu acho que ter essa consciência, eu acho que é parte do desenvolvimento. Né? Da evolução que eu falo, que a gente está em evolução constante. E assim, eu falo por mim. Eu passei por situações na minha vida que eu passei vergonha com o que eu falei. Por mais que eu me considere hoje uma pessoa, um ativista, uma pessoa que busca aprender, busca estudar e trabalhe com diversidade, não foi sempre assim. Eu cresci num bairro super tradicional. Eu não tinha. Eu lembro que eu ia pra Paulista e eu vi um casal gay. Eu chegava em casa e falava, nossa, mãe, eu vi 2 homens. E assim, é curioso que... enfim, a gente carrega muita coisa e é que a gente esquece. Passa 10, 15 anos, foi outra vida. Tá normal hoje em dia que não lembra mais daquele tempo. Gente, mas é um curto prazo. A gente vem mudando e isso é positivo. Essa discussão tem um fundamento positivo para apoiar na transformação. E é esse tipo de discussão que leva justamente a gente a evoluir. E talvez essa discussão daqui a 5 anos ela seja completamente ultrapassada. Exato. A gente pode estar falando coisas que são ofensivas daqui a 5 anos e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E, João, conta um pouquinho pra gente da parceria da Vela com a Casão, porque eu imagino que esse projeto também tem ajudado a expandir um pouco o pensamento. Super. No ano passado, durante a campanha do Love Month, a gente iniciou essa parceria, que foram, se eu não me engano, acho que teve a formação de 3 turmas de profissionais de beleza, profissionais de cabelo, focado para o público trans de fato. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Para quem não conhece, a Casa 1 é um projeto de acolhimento de pessoas LGBTQIA+, aqui em São Paulo, né? Então, eles acolhem pessoas que às vezes são expulsas de casa por serem trans, por serem gays, por serem da comunidade. E aí a Vela fez essa parceria junto com a Casa 1, que era mais visando profissionalizar essas pessoas. Exato, pessoas que em situação de vulnerabilidade têm interesse, têm vontade de aprender, se desenvolver e para a gente conseguir de fato situar elas no mercado, dar oportunidade. Então foi uma parceria que aconteceu no ano passado e que conseguiu formar, se eu não me engano, foram 3 turmas de profissionais
que conseguiram ter esse processo de especialização para, de fato, atuar no mercado de trabalho. Então, foi muito bacana. Ai, que legal. E a Vela também conta com vagas de recrutamento, vagas afirmativas, né, para pessoas trans. Hoje, quando a gente fala de diversidade e inclusão, é um objetivo que a gente tem. Inclusive, eu gostaria de convidar, né, quem estiver assistindo, que tem interesse. Hoje, na Vela, no LinkedIn, a gente tem oportunidades que, de fato, a gente gostaria muito de trazer mais representatividade hoje para o ambiente corporativo. E dentro do pilar LGBTQIA+, o público que a gente considera que precisa de uma entrada, de fato, para a gente atuar de forma mais ativa é o público trans. Então, é um recado que eu dou. Então, mas a Vela já vem trabalhando essa inclusão já faz um tempo nas campanhas, né? Muitos anos já, né? Acho que foi a primeira empresa que começou a incluir trans. E o recado todo tipo de inclusão. Se você faz parte da comunidade, se você tem vontade de aprender, fazer parte do universo da beleza, então acompanhe, a gente está com muita oportunidade aberta no LinkedIn, a gente tem muita oportunidade de trabalho rolando e, de fato, a gente quer aproveitar esse momento para dar essa visibilidade e convidar você do público trans e dentro da comunidade para se inscrever, porque a gente quer trazer, de fato, uma representatividade para o nosso ambiente de trabalho. E essa mensagem acho que pode chegar e ajudar muita gente. Maravilha. Legal. E aí, pro Miguel e pro Celso, eu falei um pouquinho aqui que eu acho que eu demorei para transicionar e me reconhecer como uma pessoa trans por falta de, às vezes, referência, né? De referências positivas de pessoas trans que tivessem sucesso e tudo mais. E eu queria saber se vocês tiveram algum profissional, alguma pessoa que foi referência para vocês, porque eu acho que hoje vocês são referência não só no mercado pelas competências, mas de pessoas LGBTQIA+ mais de sucesso. Eu também. Quem não teve, né? Teve um cabeleireiro muito famoso, não sei se vocês conhecem, o Silvinho. Era um cabeleireiro do Rio de Janeiro que ele fazia, assim, ele era jurado de TV, ele fazia tudo, trabalhava no Jambé. E ele é uma pessoa muito ele, assim, naquela época, sabe? Muitos colares, pelo. Era uma pessoa, assim, que realmente era uma pessoa que eu me espelhava, assim. Eu queria ser um profissional de sucesso como ele, ser como ele, de expor a sua orientação sexual na televisão. Então, assim, eu achava ele o máximo. Então, eu vi um documentário sobre ele há pouco tempo atrás, umas 2 semanas. Mas foi um curta. Na época ele tinha um visual revolucionário, né? Sim. Muito pintado. Isso que você falou, ele usava na camisa com todos os pelos cheios de corrente, claro, assim. Tudo. E era da época. Obviamente, sim, eu tive... Bom, Alexandre de Paris, para mim, era um ícone, né? Ele penteava todas né? as rainhas, as princesas. Então, esse ambiente Disney que a gente, às vezes, tem na cabeça, assim. Mas eu tenho que falar uma coisa. Quando... eu não estava em evidência, tinha uma pessoa que trabalhava muito com moda, que me inspirava muito, que é o senhor Celso Camura. O Celso foi inspiração para todo mundo, gente. Exatamente. Eu me lembro, assim, o primeiro desfile que eu vi no Fashion Week do Ercovitch, que ele tinha feito aquele make e o cabelo era uma cartola gigantesca, o cabelo... Eu fiquei, assim, alucinado. Era meu sonho, assim... E como que é, Celso, agora receber esses elogios quando alguém chega pra você e fala, você é minha referência, minha inspiração? Eu fico muito orgulhoso de mim mesmo, sabia? Que bom! Acho que você merece super, Se a gente não for orgulhoso da gente mesmo, ninguém vai. Eu fico orgulhoso de mim mesmo e eu também posso falar assim que eu me tornar conhecido pro público, pro Brasil, me deu muita segurança para eu ser quem eu sou. Porque até então eu era aquela pessoa segura de mentira, né? A gente trabalhava lá, eu era seguro de mentira, mas depois que eu me vi reconhecido, isso me deu muito mais segurança de eu poder ser quem eu sou. Então, para mim, foi um presente de Deus, assim. Olha, que bom, que legal. As referências sempre foram referências, sobretudo pra gente, que a gente não podia ter referências gays quando criança.
Não existia. Assim, eu lembro assim, quando eu era criança, a referência gay que tinha eram todas negativas. Na minha adolescência, aí começou aquele ator Rock Hudson, que ele era uma das primeiras pessoas que se assumiram gay, que a gente começava a olhar para ele como dizer, que interessante. Mas a gente não podia ter muita referência, né? Naquela época. Eu vinha ter referência já quando já era adulto já. E como que vocês usam a beleza como uma ferramenta para se empoderar? Porque eu confesso que assim, eu fui muito ali na minha transição testando as coisas. Então, comecei testando uma máscara de cíliozinha, aí depois eu fui me apaixonando, fui testar um delineador, e aí quando eu vi eu já estava toda montada, o cabelo comprido. E eu acho que foi um pouco a beleza que promoveu essa minha descoberta, esse meu autoconhecimento. E pra vocês, como que foi, assim, Celso? Você tem essa intimidade com a beleza? Você acha que até que ponto a beleza te influenciou, te ajudou? Ai, a vida inteira eu acho que eu tenho essa relação com a beleza. Criança, gostava de brincar com as meninas, de pentear o cabelo delas, sei lá. E hoje você é super conhecido pelo cabelão, mas quando que você começou a deixar o cabelo longo? Eu já testei tudo quanto é coisa de beleza. Falei que tomei hormônio, filho, pra vestir. Mas eu acho que agora, desde que você começou a deixar o cabelo longo, você ficou com esse visual. E aí, o que aconteceu? Então, você acho se apaixonou que por uma isso? Marca, né? Uma Porque marca. você já teve vários Essa coisa cabelos. do cabelão, acho que quem me influenciou muito foi a moda, né? Aquela coisa da moda te mostrar para você que você pode ser quem você quiser ser e se montar do jeito que você quiser. Não se importando com outras pessoas e com você mesmo. Então, acho que a moda, eu acho que teve comigo desde quando eu nasci. Sempre fui muito ligada à beleza, de pele, de brincar com menina, de pentear o cabelo dela. Eu comecei a trabalhar como maquiador autodidata, né? E sou cabeleireiro também autodidata. Depois de eu me tornar profissional, é que procurei um curso, fui fazer Senac, tentar me aprimorar. Então, essa coisa da beleza, para mim, eu acho que foi a vida inteira. E aí você foi se apropriando. Por isso que assim, sou bonita até. Eu sempre tomei a beleza como a ferramenta que, ela me deu tudo na vida. Eu comecei quando eu tinha 14 anos e assim, era uma das outras brigas que eu tinha com a família, porque eles queriam que eu continuasse a escola. E para mim era um tédio muito grande. Então, no começo... a escola era um terror. Era assim, o acordo era ir de manhã na escola e à tarde no salão. Mas aí eu faltei tanto na escola que depois de 15 faltas você perdia o ano, então eu perdi o ano. Eu faltei só para poder ir no salão todo dia e o dia inteiro. Então, a beleza para mim sempre foi a ferramenta que me deu tudo na vida, me deu educação, porque não é que eu parei de ir na escola, mas eu nunca parei de me educar. Porque eu gosto de informação, porque eu acho que... Então, a beleza foi o jeito que eu achei para ser alguém na vida. E no meu dia a dia eu sou uma pessoa que sou mais... eu passo um corretivozinho sempre que precisa estar Tá sempre arrumadinho. Tô sempre arrumadinho, o cabelo passo uma corzinha porque ele já é muito mais branco que isso aí. A barba também às vezes faço cor. Então eu tenho algumas ferramentas, mas eu sempre falo... Como ferramenta maior, a beleza foi o que me deu a vida. E eu, como parceira da Vela, eu vejo a empresa cada vez mais trazendo para a pauta a inclusão, a diversidade, a equidade. O tempo inteiro. Nos desfiles, Nossa, o tempo inteiro a gente reclama, às vezes tá louca. E aí eu vejo muito essa importância também da gente ter essa rede de apoio ao nosso lado, né? Então, acho que a pergunta vale tanto para vocês e também para o João. Qual que é a importância da gente ter pessoas ao nosso lado que também fazem parte da comunidade ou que são aliadas? Bom, no nosso caso, a gente precisa de muitos, né? Muitos aliados. Mas eu acho que a gente ainda, no salão, a gente precisa continuar educando para que as pessoas e os seus colegas aceitem outras pessoas também, né? Porque aquela coisa que eu te falei, que os gays também têm um preconceito... Entre os gays. Então, assim, a gente precisa de muito, mas a gente também convive com essas coisas do preconceito, né? É muito comum. Outro dia mesmo eu ouvi uma manicure falando de uma assistente travesti, chamando ele de ele. Ai, fiquei louca.
Onde você tá vendo ele? Ai, eu esqueci. Não sei o quê. Depois de 3 minutos, chamou a menina de ele de novo. Ai, quase deu um soco na cabeça dela. Então, eu vejo que nesses momentos é muito importante. Então, a gente precisa, mas a gente precisa continuar ainda educando, né? Pedindo para que as pessoas tratem melhor um ser que ele nunca viu e estranhar. Eu acho que a gente precisa deixar as pessoas elas viver o sonho que elas têm. Eu já tive gente no salão que, na festa do final do ano, ela me perguntou, eu posso gravar uma mensagem para as clientes de menina? Falei, você grava de menina, depois grava de menino, grava como você quiser. Seja você feliz, porque se você tem pessoas felizes trabalhando com você, a vida resulta muito mais fácil. E a gente cria um ambiente também mais acolhedor para qualquer tipo de pessoa que vem aí. Uma coisa que eu sempre falo, lá na casa, pelo que a gente tem a história de que as pessoas ficam muitos anos trabalhando. Tem funcionários de 15 anos, 16 anos, 17 anos. E é todo tipo. Tem gente que é evangélica, tem gente que... E quando você vê eles todos juntos, eles, independentemente das diferenças que tenha de opções e tal, tá todo mundo junto. Então, essa é uma das coisas que é super importante, você deixar e aceitar e deixar as pessoas... E ao mesmo tempo, como o Celso falou, se você vê que em algum momento você precisa fazer uma correção por uma questão de respeito, tem que fazer. Você vai lá e faz, porque independentemente de qualquer coisa, são todos seres humanos, eles precisam ser respeitados e precisam ser felizes. E tá num ambiente que a gente sente parte, é tudo, né? Eu acho que é difícil porque quando a gente fala de rede de apoio, me vem muito a família, né? E família a gente, de certa forma, não escolhe quando a gente nasce. Mas a gente pode escolher no desenvolvimento da nossa vida, quem de fato... Isso a gente pode escolher. Exato, quem nos potencializa, né? Sim. Eu sou muito grato à minha família, mas a gente sabe que, infelizmente, não é todo mundo que tem essa sorte, né? Às vezes você fica num ambiente familiar tóxico, destrutivo, e essa base, esse apoio, ele vem de outras formas e é essencial. E aí quando a gente pensa, por exemplo, né, na empresa... A gente está formando pais e mães também para lidarem possivelmente com um filho que você vai ter que, de fato, acolher e respeitar o filho do jeito que ele é, respeitar e dar apoio para ele, né? Eu acho que a rede de apoio, para mim, é ampliar algo que pode acontecer na cabeça de uma pessoa, mas a pessoa leva para fora, que leva para o conhecido, que leva para o amigo, que leva para esposa, namorado. E aí que o efeito rede acontece, né? O efeito cascata, é sobre isso. Quando eu penso em questões bem específicas, assim, de profissão e sendo uma pessoa LGBTQIA+, eu vejo que nas minhas companhias, nas minhas amizades de trabalho, eu tinha pessoas com um repertório, às vezes, até muito maior do que a minha própria família, para me ajudar em alguns momentos. Então, eu imagino que até no comitê de diversidade de vocês, isso seja uma pauta importante, e até no salão mesmo, por terem mais pessoas ali diversas, isso também acaba acontecendo mais. Super. E o comitê, o que vem acontecendo, né? Vem sendo um processo muito curioso. Há alguns meses a gente abriu vagas, a gente trouxe mais gente para o comitê. Hoje são cerca de 15 pessoas no comitê de diversidade da Vela. E a gente tem pessoas dentro do comitê com níveis de maturidade um pouco diferentes sobre diversidade. E isso vem sendo muito rico. Porque a gente vem vendo como as pessoas que têm uma certa maturidade estão contribuindo para que os novos... que há 2 meses, 3 meses atrás, ficavam mais um pouco inseguros, tão presentes, atuantes e estão cada vez mais com propriedade de se colocar, de se posicionar. Então eu acho que a verdadeira transformação nisso parte disso, assim. Parte da gente acolher todo mundo. Porque sem rede de apoio... a comunidade não cresce, a comunidade não se fortalece. É verdade, às vezes a gente acha, nós, né, que a gente vive no meio, vive feliz, a gente acha que é muito assunto, né? Toda hora eu me vejo, nossa, de novo esse assunto. Ai, credo, passado. Mas é verdade, eu acho que as pessoas têm que ficar ouvindo, né? O tempo inteiro para que as pessoas mudem um pouco de ideia. É que às vezes a gente cansa desse assunto, Sim. né? E que para nós que é um assunto tão resolvido para a gente, mas não é resolvido para muitas pessoas. Então tem que
tá falando, a gente tem que estar aqui falando das gays. É o processo cultural, né, gente? Tem que falar muito. E é como tudo, para ter o aprendizado, precisa ter a repetição. Exatamente. repetição. É verdade. É que nem parar de fumar, né? Exato. Tem que ficar falando pra pessoa parar. Aí tem que ficar falando pras cabeças preconceituosas pra parar de fazer isso com a gente. E posso falar, isso da comunidade é até curioso. Porque recentemente a gente lançou esse mês, no mês do orgulho, uma campanha para os colaboradores que tinham vontade, compartilharem histórias de si mesmos, né? Compartilhar um pouco de histórias. Cadê? Queremos ver, temos uma história. Tem? Mas o interessante é que a gente também abriu para que mesmo que você não faça parte da comunidade, você poderia contar uma história dentro da sua família, dentro da sua rede de amigos, dentro dos seus contatos, uma história que traga o respeito e orgulho pela comunidade. Então é isso, cada vez mais a gente está querendo mobilizar esses apoiadores, né? E para o povo parar de falar mal, porque olha, vem o troco, viu? Tarda, mas não falha, gente. Isso é real. Na minha família mesmo, meu irmão mais velho, que era meus 2 irmãos, que era bem preconceituoso comigo, os 2 têm filho gay. Gente. Toma! Então, antes de falar dos outros, não é? Gente, o mundo dá voltas, né? O universo, É verdade. O universo ele é infalível. Eu acho, sabia? Super. É que se não aprendeu, se você não aprende, volta para você aprender. E até não aprender, vai acontecer de novo. Isso é real. Eu fico chocado, assim, de ver, assim, o que eu passei com eles, né? O que eu ouvi deles agora, os filhos gays. E você sabe, Celso, que até, se você me permitir, dentro dessa campanha, a gente convidou as pessoas, né? E o Maurício, ele é um dos integrantes do Comitê de Diversidade e ele compartilhou um pouco da história dele. Esse é só um exemplo, a gente recebeu outros depoimentos, mas uma coisa interessante que o Maurício trouxe é justamente que muita gente teve esse processo de... demandou um certo tempo para você ter a consciência de si, para você ter o orgulho de si. Eu acho que é essa mensagem que a gente precisa trazer nesse mês, das pessoas de fato terem orgulho de serem quem são, né? Terem orgulho do caminho que seguiram e de olhar para si mesmo, olhar no espelho e falar, gente... ajuda muito, né? Não, faz toda a diferença. E é muito interessante porque eu mesmo participei dessa campanha. E por mais que eu trabalhe com diversidade, falar sobre a minha história e compartilhar isso com toda a companhia, eu nunca tinha feito. Em mais de 10 anos de carreira, eu nunca tinha participado de uma campanha de comunicação para todos os colaboradores contando a minha história. E eu me vi numa situação que eu fiquei um pouco... Sabe o desconforto positivo? Sim, um alívio. Eu acho que eu não diria que é um alívio, porque eu já tô bem resolvido comigo e as pessoas ao meu redor sabem. Mas eu falar para todo mundo, eu nunca tinha feito. E aí eu falei, gente, o que eu vou falar? Como que eu vou falar? Então, e aí é um pouco disso da gente criar uma cultura inclusiva. Eu acho que história e pessoa transforma a cultura. Então, é sobre trazer casos e a gente, de fato, inspirar as pessoas pela história e pelo exemplo. E aí alguém vai olhar a história do Maurício, que conta um pouco sobre questões da infância, hoje da relação com o namorado dele, e falar, se eu me identificar, se eu quiser, eu posso seguir uma história assim. Ou eu posso seguir a minha outra história com a minha verdade. Mas, enfim, eu acho que é um exemplo legal para falar sobre o orgulho mesmo, né? Que é o que a gente está falando sobre esse mês, das pessoas terem a oportunidade de mostrarem quem são. O que você acha que mais mexeu com você de expor essa história? Você acha que era um medo de estar sobre o holofote, ter esse protagonismo? Ou você achava que era expor uma parte da sua vida pessoal? O que você acha que trouxe ali esse incômodo? Eu acho que veio um pouco da história do ambiente corporativo, que eu já ouvi muito, assim. E acho que todos nós, a gente já até falou sobre isso, do tipo, você vai entrar em reunião, veste uma camisa assim, fica sério, não demonstra, não expõe. E então eu acho que esse meu desconforto... E assim, eu trabalho com diversidade, então eu acho que as pessoas meio que já ficam um pouco implícito, né, da questão da minha orientação. Ou não sei, enfim. Mas eu acho que eu carrego um pouco desse histórico de ouvir, quando você for pra entrevista, faz sério, vai fechado, não conta no trabalho qual a sua orientação, não fala sobre isso.
E eu acho que a gente percebe nesse tipo de ação como mudou, né? E aí, gente, é uma mudança de 3 anos pra cá, 4 anos pra cá. Não é uma coisa de muito tempo. Eu acho que é um processo muito novo. A gente está vendo que é muito novo e muito rápido. Tá indo tudo muito rápido. Na nossa época as coisas demoravam muito mais. Assim, para quem cresceu nos anos 80, 90, tudo era em algum momento as coisas vão acontecer, em algum momento, mas passavam 5, 8, 10 anos e as coisas não mudavam. Talvez mudava a cabeça das pessoas, mas não tinha a ação para isso acontecer. Tudo sempre a gente tinha que esperar que os médios, ou que viesse um filme, que viesse uma novela, que viesse alguma coisa para afirmar aquilo. Na nossa cabeça até poderia mudar, mas até não ter a confirmação, a coisa demorava muito. Hoje em dia é muito rápido. Até hoje o acesso à informação, né? Assim, a internet, os canais de comunicação, de tudo é muito rápido. Né? Assim, acho que também influencia. No passado, o acesso à informação, ele acontecia por canais mais definidos. Hoje as pessoas são canais, né? Se tivesse tido o Google para procurar o que era ser homossexual, né? Nos anos 80, minha vida tivesse sido muito mais fácil. Eu tivesse entendido muito mais fácil. Mas antes. eu acho que essa coisa do respeito, você se dá o respeito, isso daí é para todo mundo, né? Principalmente para as gays. Eu acho que essa coisa, a gente tem que aprender a se dar o respeito. Tem. Lógico que antes de você se dar ao respeito, você tem que ter orgulho de você mesmo. Sim. Tem um monte de coisinha, né? Mas você se dá o respeito, sei lá, deve ser assim. Nunca trabalhei num mundo corporativo, mas chegar numa empresa, você se der o respeito, as coisas vai caminhar mais naturalmente, né? Eu acho que eu entendo o seu ponto, mas eu não acho que ninguém tem o direito de desrespeitar. Também. Eu acho que não. É sobre isso. Mas eu acho que você, a sua postura, seu comportamento é que faz isso, não é? Não necessariamente. É porque, às vezes, o comportamento ele é fruto de uma construção da sua história. Sim. Então, às vezes, o comportamento de uma pessoa é diferente. Isso não dá o direito de ninguém desrespeitar ou julgar a pessoa pelo comportamento. Eu entendo o que você diz no aspecto de... tem que ter respeito. O que eu quero dizer é que assim, o bom senso, ele é presente em todos os âmbitos. Todo mundo tem que ter bom senso. E bom senso é muito que bom e todo mundo gosta. Eu acho que é mais sobre isso. Você fazer parte da comunidade não te dá o direito de não ter um bom senso. Desrespeito. Eu acho que assim, o ambiente corporativo tem que ter o bom senso. Essa é a questão. Porém, desrespeito, eu não acho que ele não deveria ser fruto de um comportamento. Eu acho que, mas eu entendo o que você quer dizer quando você fala que cada um tem que se dar ao respeito. Porque eu acho que é importante, independente da sua orientação. Eu acho que você e o seu respeito, muitas vezes, é fruto da sua autoconsciência, de expressar com o mundo a sua verdade. Eu acho que é muito sobre isso. Mas aí, nesse caso, eu concordo com o senhor. Se você não se respeita, você como primeiro, assim, você não vai se dar o espaço para que as pessoas te respeitem. E quando você chega numa empresa, tudo bem que você tem que... sobretudo quando você chega numa empresa, mas se você não tivesse... sem impor o respeito, ninguém vai vir te dar o respeito. Sim. Gente, imagina na posição de vocês como embaixadores. Eu acho que esse respeito é sobre isso, né? Para vocês terem como uma profissão, vocês inspiram as pessoas. Então eu entendo muito esse local de vocês de impor respeito. Acho que é parte para todo profissional bem sucedido. Eu acho que em algum momento você aprende na sua carreira, independente do seu caminho, que você precisa ser respeitado. E independente da sua orientação. E eu acho que é sobre isso também. E aí aproveitando que a gente está com essa palavra respeito aqui em alta, a gente separou alguns algumas falas que geralmente são homofóbicas, são preconceituosas, são transfóbicas e muita gente não sabe. Então, queria jogar aqui na roda. É muita frase, não é só com as gays, né, gente? Pra gente problematizar um pouquinho. Tem muita gente que fala assim, eu respeito, mas não aceito. Tá na cara, né? Que tem problema. Que tem problema, mas então não respeita. E tá querendo palma pelo mínimo, né? Porque o mínimo é respeitar.
Bom, aí tem gente que fala assim, você é gay, lindo desse jeito, que desperdício. Isso daí é comum, né, gente? Já ouvi, e a história não é só isso, você é gay, mas não parece, mas... E outra das frases mais ridículas. Como se fosse um elogio, né? Falar que não parece. O que é que eu tenho que parecer? O que mais, Gui? Aí tem gente que fica perguntando, quem que é o homem da relação? Ui. E se a gente fosse hétero, será que ia estar perguntando as nossas práticas, né, entre quatro paredes? Não é dar conta de ninguém, né, gente? Não é dar conta de ninguém. Aí tem uma outra frase aqui, ó. Você parece uma mulher de verdade. Principalmente quando falam pra uma pessoa trans, como pra mim, né? Como se passabilidade também fosse o mais importante, como se a gente quisesse sempre se parecer a uma mulher de verdade, sem falar o que realmente é uma mulher de verdade, né? E além de que não tem nada a ver com parecer, tem a ver com sentimento. Com sentimento, com ser, com identificação, né? E aí tem gente que fala assim, você é gay, deve entender bastante de moda. De moda? Nossa, mas tem umas bichas bem ruins de moda também, né, gente? Tem muita bicha mal vestida por aí, não dá. Isso não conceito. E quando perguntam também, qual que é o nome de verdade para uma pessoa trans travesti? É um super desrespeito, né? Nossa. Porque a gente já chama de nome morto justamente porque traz uma disforia, o nome de registro e tudo mais. Essas frases, elas são antigas, mais recentes, né? Continua tendo esses tipos de frases, né? Muita gente. É antigo, mas é recente. Elas não param, né? Porque tem umas outras, né, para outras coisas que ficou antiga mesmo, né? As pessoas não usam mais. Mas essas daí, elas continuam atuais, né? No mercado. E vocês já ouviram alguma vez? Eu não sou homofóbico, mas eu tenho amigos até que são gays. Até. A palavra até em qualquer lugar já significa muita coisa, né? Eu até já fui numa boate gay. Nossa, hein? Levanta parabéns, a bandeira. Assim, você até foi, parabéns, então. Como se isso fosse um gesto de tipo uma barreira que transpôs. Exato. E vocês se lembram de algum episódio, alguma vez que vocês escutaram algum comentário transfóbico ou homofóbico e tiveram que se posicionar, às vezes no salão, para defender alguém da equipe? Essa coisa da manicure que eu acabei de falar. Mas com cliente, por exemplo, nunca teve? Com cliente, com gente de fora? Eu já tive com clientes que me perguntaram, você é gay? E eu sempre falo, cara, o que muda? Meu corte vai mudar, minha cor vai mudar por ser gay. Não é para saber se a gente precisa se cuidar. E aí eu sempre falo, cara, super tranquilo que você não precisa se cuidar de nada. Porque, assim, já pelo fato, a pessoa até pode ser bonita, mas já falou uma coisa dessa, já para mim acabou. Eu acho que eu nunca ouvi muito, porque, né, já tá estampado na cara, já tá escrito, não faz pergunta absurda, né? Mas na época da gay, a gente sentiu isso muito forte. Na época da AIDS, a gente sentiu isso muito forte, né? Que as mulheres, elas queriam cortar cabelo, mas eu olhava pra cara da gente apavorada, menina, apavorada. Porque estava ligada, né, a homossexualidade e tal. Então, eu acho que aquela fase pra gente foi muito ruim, preconceito, que elas morriam de medo, né, de cortar cabelo com a gente. Não, mas uma vez eu num happy hour, tava numa mesa com o pessoal do trabalho, uma antiga empresa, e eu pedi uma caipirinha de frutas vermelhas. E na época, um antigo chefe chegou e falou, nossa, caipirinha de frutas vermelhas, como se fosse... E foi uma situação... Aí eu olhei pro lado, todo mundo olhou, né? Aí eu falei assim, se tinham dúvida, já sabem. E é isso, às vezes tem que encarar de frente. Mas são situações que você passa e você fica desconfortável, né? Você tá numa mesa com um monte de gente vendo... Pra que esse tipo de comentário? E o mais louco é que a gente fica constrangida, sendo que quem devia ficar constrangido é a pessoa que fez a pergunta, né? Mas eu acho que depois que eu respondi, ele ficou constrangido, sim. Que bom. Eu acho que hoje em dia não cabe mais. Não cabe mais. E por isso eu sempre digo, meu Deus, que as novas gerações cresçam rápido, porque eles não têm essas coisas. Então, e que eduquem aos pais, que as novas gerações eduquem os pais, aos avós, que a gente cansou de preconceito.
A gente que sofreu preconceito, a gente já cansou de preconceito. Por isso, na minha casa, na minha empresa, não tem lugar para preconceito, porque eu já estou cansado. A gente já vivenciou. Essa cota já cobriu. Já deu, né? Já deu. Bom, e aqui eu tenho mais uma pergunta. Existem aproximadamente 1,2 milhão de profissionais cabeleireiros no mercado e apenas de 6 a 8% recebem a educação da indústria. Em maio de 2022, a Vela lançou o curso de formação Vela School para o mercado, uma nova modalidade de formação profissional para hairstylists, onde é possível ter acesso a módulos especializados na área de beleza, coloração profissional e tratamento para o cabelo. Como vocês acreditam que esse tipo de educação pode contribuir para o mercado de cabeleireiros? Qual é a porcentagem de cabeleireiros que não vão para a escola? De 6 a 8% só recebem educação da indústria. Só isso? Todos são mais autodidatas? É isso da indústria. Às vezes eles buscam outras formas de educação, outros institutos que não estão ligados necessariamente à indústria de beleza, né? Pode ser autodidata, pode ser por vídeo no YouTube. Eu acho que a educação é o futuro. Se a indústria não educa as pessoas, como a indústria quer crescer? Como quer que a nossa profissão cresça? Como quer que o mercado aqueça se não existe educação? Se educação não é nada. A gente não é nada. Eu sou numa época onde até às vezes tenho vergonha do curso de cabeleireiro que eu fiz. Era 3 meses, 2 vezes por semana, das 6 da tarde às 9 horas da noite. Na época que eu comecei, realmente não precisava de educação, viu? Porque shampoo só tinha de ovo, limão e lanolina. Só tinha as luzes feitas de toco permanente. Agora é impossível, né, não ter educação. Eu acho que assim, e principalmente a Vela, além dela ensinar você a usar os seus produtos, resultados maravilhosos, ainda tem essa coisa da inclusão, né? Você vai lá, você encontra um monte de gente que fala a mesma língua, as pessoas mesmo te valorizam, né? Então, assim, é impossível você ser um bom profissional hoje se você não tem educação. Frequenta ou tem uma educação de uma grande empresa, porque aquela que estraga também conserta, né, louca? Mas, por outro lado, assim, a Vela, ela sempre... Eu me lembro porque... E a história da paixão que eu tenho pela marca foi porque quando eu tinha 14 anos, quando eu saí daquele curso, que obviamente você precisava procurar informação, porque depois um curso tão curto não tinha. E eu me lembro, assim, o primeiro evento que eu fui de cabelo, que eu vi um profissional no palco, eu lembro que foi o lançamento do Vela Perm, lá pelo ano 84, e era um lugar que você ia lá para adquirir informação. Então, a empresa está educando desde aquela época. Então, sem essa educação, você não pode ter profissionais que te levem tua marca. Mas não tem jeito, a gente tem que ir, tem que frequentar, porque isso é o gás. Sabe o gás? De você ir lá uma vez por semana, recarregar sua energia. Às vezes você não aprende quase nada, aprende a cortar uma franja ou aprende a hidratar um cabelo que você detonou, mas aquilo lá é uma joia para você, entendeu? Então, assim, a assiduidade, você ir, além de se tornar um bom profissional, você vai se tornar uma boa pessoa. Sabe? Porque você vai encontrar as pessoas que estão afim da mesma coisa que você, aquela coisa, fala a mesma língua. Então, assim, é muito saudável, né? É você recarregar as energias mesmo. Então, assim, recomendo para todo mundo. Aprender revigora, né, gente? Não é? Bom, gente, chegamos ao fim, adorei esse nosso papo. Gente, vamos mamar aprendi ela. muita coisa. Não vai xoxar mais ninguém? Então eu quero agradecer vocês, Celso, Miguel, João. Obrigado por compartilhar as experiências, as vivências. E também eu espero que esse podcast ajude mais pessoas, assim como você, a promoverem uma educação inclusiva e uma sociedade mais igualitária. Ame e deixe amar. Obrigada a todo mundo e até a próxima. Gente, obrigado pela oportunidade. Enfim, eu já falei, né? Mas ficou até emocionado. É muito bom ter essa conversa com vocês. Obrigado mesmo. Eu também quero agradecer a Vela por ter me dado essa oportunidade para falar
com o meu povo, né? Eu quero falar com o meu povo que a gente é maravilhoso, a gente é sensível, nós somos o terceiro sexo, a gente vai dominar o mundo ainda, viu? Pô, eu acho que a gente já tá dominando Pra presidente, bastante. um gay! E, bom, também sempre é bom agradecer o espaço quando a gente tem um espaço para poder falar, sobretudo para falar da nossa vida, que é pouco conhecida, das nossas experiências, do que a gente vivenciou. Às vezes pode ser não tão bom ou pode ser muito bom. Então, se isso serve para alguém, a gente pode passar. Eu vou voltar a falar como... Não deixe ninguém manda em você que fale, você não pode ser. Seja você mesmo, seja feliz. Obrigado. Obrigada.